que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Espero que você esteja bem, assim como sua família também. Para a glória de Deus, nós estamos aqui para falar novamente da palavra de Deus. Gostaria de pedir a você que, antes de você sair desse vídeo, você deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E assim como eu e você precisamos de ouvir a verdade, tem outras pessoas também que estão esperando que eu e você venha a ser divulgador ou missionários, né, da palavra de Deus. Muito bom saber que você está aqui conosco. Nós somos um canal novinho, ainda neném, recém-nascido, né, mas que o Senhor, Ele tem, pela misericórdia dEle, nos usado para ser canal de bênçãos para a vida das pessoas. Nós somos um canal que nasceu no Zap, na verdade nós ainda estamos, né? Continuamos no Zap. Essa foi a primeira casa que o Senhor nos deu. E nesse momento, inclusive, nós estamos aqui simultâneo, aqui no YouTube, e com os irmãos aqui no Zap, né? Nós já oramos, nós já louvamos. E nesse momento, nós entramos aqui para poder dizer para você que o Senhor é contigo. E se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele quer falar com você. Fique até o final e eu sei que Deus vai falar tanto comigo como com você, tanto comigo, com você e com os irmãos que estão aqui no Zap. Estamos nessa noite com a irmã Lucinha e o irmão Carlos ali de Feira de Santana. Amém, minha querida? Amém, glória a Deus. Amém. A irmã Vera em Calcaia, no Ceará. Amém, irmã Vera? Cadê o glória a Deus da irmã Vera? Eu uma benção a garganta da irmã Vera. Acho que ela não está nos ouvindo nesse momento. A irmã Bianca também aqui em Salvador. Amém, Bia? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus da irmã Vera. A irmã Bia. Estamos também com a Maria. Paz, Bia. A paz do Senhor. Amém. A Maria também aqui de Salvador. Paz, Mara. A paz também para... Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Ritinha, em Tremendal, já aprendi, divisa com Minas. É Bahia, mas divisa com Minas. A paz, Ritinha. A paz. A irmã Nairlene lá no sul da Bahia, no Baixo Sul da Bahia, em Camamu também. Amém. Glória a Deus. Amém. A irmã Uda também no Baixo Sul, em Ituberá. Não é isso, né, irmã Uda? Ituberá. É sim, glória a Deus. Ituberá. E esses irmãos que estão aqui, queridos, para você que está no YouTube nos assistindo, nós já nos reunimos há mais de 3 anos, já estamos indo para 3 anos e um mês, né? Onde a gente se reúne para aprender a palavra, para aprender as direções que o Espírito Santo tem para dar. E quem é o professor? É o Espírito Santo, através da palavra genuína dele. Amém? Glória a Deus, eu quero fazer uma oração para consagrar esse lugar, esse momento aqui para o Senhor, assim também como a sua vida. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pelo dom da vida. Queremos te louvar, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão aqui no grupo do Zap, pelas as famílias deles, Pai. Queremos também te louvar por essa pessoa que está aqui nos assistindo no YouTube, pelas outras pessoas que virão, Senhor. Deus, que as tuas bênçãos ela esteja derramado sobre a vida desse nosso irmão, desse nosso amigo, Pai, dessa nossa amiga que está aqui assistindo. Deus, Pai, queremos te louvar pelas pessoas que estão inscritas nesse canal, assim também como as pessoas que estão inscritas no Zap, Senhor. Deus, que a tua palavra, Deus, ela alcance as proporções de acordo com a tua vontade, Senhor. Que nós venhamos ser canal teu em cima da terra, Pai. E os nossos lábios nesse momento, Pai, os meus lábios eu entrego neste momento a Ti, o meu espírito também, para que o Senhor possa ser boca através de mim para falar com essas pessoas e também para poder me instruir. Deus, que eu venha diminuir nesse momento e que essa pessoa
que me ouve, ouça o Senhor falar e testificar para ela, Pai. Clamamos pelas pessoas que estão desempregadas, aquelas que viajam por mares, por terra, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito do acidente, que todo mal, tudo aquilo que foi planejado para poder derrubar aviões, para poder fazer acidente na terra, para fazer acidente nos mares, nos submarinos, em o nome de Jesus nós profetizamos que todo mal seja aniquilado pelo poder que há no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Deus, e essa pessoa que nos assiste nesse momento, Pai, que as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre ela e sobre ele, e sobre suas famílias, em o nome de Jesus. E nós profetizamos cura, profetizamos libertação e a paz que vem de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, tá? Se você assistindo esse vídeo, você ouviu Deus falar com você, comente, deixa aí um comentário. Eu vou amar ler o seu comentário e também responder o seu comentário, tá bom? Se inscreve, aqui abaixo tem outros vídeos também, aonde com certeza tem uma palavra de Deus para poder você ouvir. Fica conosco, tá bom? Até o fim. Estamos lendo Timóteo, né? Nesses 3 anos a gente sempre vem, o Senhor sempre fala pra gente qual é o livro que a gente deve ler, né? Deve comer, na verdade, né? E vamos lá, eu tô um pouco resfriada, tá, gente? Releva aí quando o nariz entupir. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá, para a glória de Deus. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos colocassem, do zap aqui, colocassem no silencioso, tá? Para poder não passar o barulho pro lado de cá, tá bom? Por gentileza. Coloca aí no silencioso, tá? Por favor. Eu vou até baixar aqui, que eu acho que é melhor. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ver o que é que o papai vai falar para nós, para nos instruir. Ademoesto-te, pois antes de tudo, que se façam depressões, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Tanto no Zap como aqui no YouTube. Nós somos um grupo de oração e de aprendizado da palavra, onde a gente está sempre intercedendo pelas pessoas. E por incrível que pareça, irmãos, o Senhor, Ele sempre nos dá direções. Já teve vez aqui do Senhor pedir para a gente interceder pelas crianças, foi a última vez. Interceder pelas crianças, e Ele nos alertava que tinha crianças que iam ser raptadas, tinha crianças que iam ser tomadas dos pais, que os pais estavam desapercebidos com suas crianças e que suas crianças estavam vendo, ouvindo coisas que não estava compatível com a idade delas, tudo isso porque os pais estavam ocupados, sendo distraídos, enquanto suas crianças estavam sendo presas fáceis para aliciadores. E quando eu falo aliciador, não é só aliciador de prostituição, mas mesmo aliciador de desviar a tua criança, de desviar as nossas crianças daquilo que nós temos ensinado, que os pais têm ensinado. Então sempre o Senhor, Ele nos dá direções de por quem está intercedendo por um tempo. Já teve vez do Senhor pedir para a gente interceder por um país, por um continente, por casamentos e por muitas coisas. Sempre o Senhor nos dá direção. E aqui Timóteo, ele vem falar, tá falando, né? Exatamente da gente estar intercedendo, orando com ações de graça, clamando a Deus, não só pelos nossos problemas. Eu aprendi com o próprio Espírito Santo que quando a gente intercede pelo outro, o Pai, Ele trabalha ao nosso favor. Aleluia. Versículo 2. Pelos reis orar, interceder.
pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer que estão em um cargo, estão empossados em cargos, está falando de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Observem, ele está pedindo que a gente tem que, ele está nos ensinando que a gente tem que interceder pelos outros, para que nós tenhamos uma vida quieta, quer dizer, tenhamos a nossa mente tranquila de que nós estamos intercedendo pelo próximo, não só pensando no nosso problema. Quantas vezes nós nos achegamos para falar com Deus e ao invés de interceder também pelos outros, a gente só fala dos nossos problemas, da nossa situação, do que passamos, do que queremos, e muitas vezes chegamos com uma lista na mão, dizendo eu quero assim, não gostei disso, fulano isso, mude fulano assim, assim, assim. E aqui ele está dizendo que para a gente viver uma vida quieta, para ter uma mente tranquila, a gente tem que interceder pelas pessoas, pelas autoridades, como agora há pouco nós fizemos, interceder por aqueles que viajam, já intercedemos nessa noite aqui com o grupo no Zap, pelas pessoas que trabalham, né? Pelas pessoas que trabalham de dia e descansam à noite, das que descansam de dia, mas trabalham à noite, né? Então a gente tem que estar sempre intercedendo. Se a gente entendesse que nós poderíamos formar um círculo para juntos sermos mais fortes, um intercedendo pelo outro, seria uma forma de amor. Tá doendo em mim, mas eu vou interceder. A minha dor tá causando incômodo em mim, mas eu tenho que interceder pelas pessoas também que estão passando pelas mesmas coisas, ou pior, ou então nem estão passando por nada, mas eu quero interceder por elas. Se a gente entendesse isso aí, nós juntos seríamos uma corrente de oração, um orando pelo outro, mas na maioria das vezes nos achegamos a Deus simplesmente com os nossos problemas, com a nossa situação, com aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente quer que Deus mude, quando muitas vezes o Senhor quer mudar a nós mesmos. 3, e por isso que Ele está nos ensinando aqui nesta noite. Versículo 3, porque isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você quer agradar o Senhor? Faça o que Ele está ensinando na palavra. Interceda pela vida das pessoas. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, mas tudo pede oração, né? Ou então, e também tem aqueles que têm o costume de que não quer orar por si. Só quer viver pedindo que, de fato, os outros orem por ela, mas só que, sabe, queridos, independente da minha falha diante de Deus ou da falha do irmão diante de Deus, Deus, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele presencia tudo, não tem aonde se esconder dele. Então, se eu sou uma pessoa que estou aqui, estou em grupos, pedindo oração a todo tempo e não estou fazendo a minha parte, ora, Deus está vendo. Deus não é menino. Deus não é menino. Deus não é homem para ser enganado, tá? Então, façamos a nossa parte. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Primeiro, eu e você temos que nos esforçar para o Senhor fazer algo por nós. Temos que interceder pelas pessoas e o Senhor fará por nós, né? Interessante que a palavra de Deus também ela fala que muitas vezes nós estamos inquietos e ela diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Olhem para os pássaros não trabalham, não têm carteira assinada e eles comem todos os dias. Ainda hoje o Senhor me mandava falar para um jovem, eu convivo sempre com ele, eu nunca tinha observado isso. E aí eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, Deus me deu o coração dele. E o Senhor disse, olhe, fale para ele que ele controle a ansiedade.
e que se ele não controlar, ele está a caminho de um infarto. E aí, quando eu falei para aquele homem, ele ficou pasmo. Aí ele, você já observou? Foi, tá dando para aparecer isso? É? Eu disse, não, filho, isso aí é o próprio Deus que mostra. As coisas ocultas, é Deus que mostra. Eu convivo com você, ainda não tinha percebido isso. Aí ele foi confessar de que quando ele viaja, e há um tempo atrás eu vi ele fazer uma coisa, só que ele brinca muito, ele dizia que estava passando mal e não sei o que e tal. E só que pegue um copo com água para mim e eu, sinceramente, irmãos, eu achei que ele estava brincando porque ele brinca muito e às vezes até mente. Eu não acreditei que ele estava de fato passando mal. E aí eu disse e aí um outro colega foi, pegou o copo com água e foi lá e deu, e ainda disse assim, vai que ele morre por a gente ter negado um copo com água. E eu naquele momento eu não socorri. E hoje eu pedi desculpa para ele, pedi perdão a ele por não ter acreditado. Mas que se Deus estava me dizendo aquilo hoje, é porque de fato naquele dia não foi uma encenação, não foi uma brincadeira, né? Então, assim, Deus ele nos alerta, nos desperta para o que a gente temos, para o que nós temos que viver e fazer para não sofrer. Deus ele sempre está nos alertando, e aqui é uma palavra também de alerta. Você quer fazer a vontade de Deus? Interceda pelas pessoas. Você quer viver uma vida agradável a Deus? Faça o que a Bíblia nos instrui para fazer. O versículo 4 diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer dizer, eu não tenho que estar só me enchendo da palavra para nada. Não, ao contrário. Eu tenho que conhecer a palavra, praticar a palavra, conhecer a Deus e experimentar Deus para poder eu compartilhar aquilo que eu já vivi de experiência, para que outras pessoas também vivam a mesma coisa, que elas vivam na mesma plenitude que eu, que ela tenha a mesma paz, a mesma serenidade que eu, os mesmos conhecimentos, que elas experimentem o mesmo que eu. De nada vai adiantar eu me encher de tanto conhecimento da palavra, de experimentar Deus e agora ficar com tudo isso para mim só. E há muita gente obeso espiritualmente, dizendo que não está pronto para falar. Não fala a palavra de Deus, mas matraca de tudo que... Matraca é a maneira de dizer que fala demais. Fala demais de qualquer outro assunto, mas da palavra de Deus diz que não está pronto. Observe, irmãos, não estou generalizando, mas que existe casos assim, existe. Existe até pessoas que, quando vai fazer algo para Deus, fala bem baixinho, quase morrendo, que você acha, vixe, tá falecendo. Mas quando sai dali, a boca é um trombone. Então façamos o que é perfeito e agradável ao Senhor, como Timóteo está aqui nos instruindo através do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Porque há um só mediador, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que foi feito homem. Veio na terra como homem, como nós, né? Há um só mediador. Aleluia. Interceder pelas pessoas, eu e você até pode. E eu quero falar um pouco também de como interceder. Se uma pessoa chega para mim para poder pedir para eu interceder por ela, não significa que eu vou chegar para Deus agora pedindo para Deus fazer o que a pessoa me pediu. Que olha só, irmã, eu quero que, tipo, olha, Eliana, eu quero que na minha vida aconteça assim. Então, ore aí a Deus por isso, interceda por isso, e agora eu vou chegar diante de Deus, tipo, ó, Senhor, a tal pessoa me pediu que não quer que fulano viaje, exemplo. E eu vou fazer essa oração? Eu vou falar isso para Deus? Não. Por quê? Porque eu não sei o que é bom para o futuro daquela pessoa. Se é ir ou ficar. Quem é que sabe o futuro? É Deus. Então, como é que é a minha intercessão?
A minha intercessão é apresentar diante do Senhor aquela situação e dizer para Ele: seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa, nessa situação. Porque muitas vezes a pessoa está passando uma situação porque Deus está ensinando uma lição para ela não cair mais naquilo, ela não viver mais aquilo. E aí vou eu agora interferir? Não, eu não posso, né, pôr minha mão aonde Deus está trabalhando, onde Deus está agindo. Eu não posso pôr a minha mão para aonde Deus está colocando as coisas no lugar. E todas as vezes que Deus está colocando as coisas no lugar, nos lugares, elas se movimentam. O que estava no lugar não está mais. O que era bom já não é mais. O que tinha na mão se vai. É assim. Quando a gente se coloca diante de Deus para Deus fazer algo, quem não era para viajar é para viajar, quem era para ficar agora é para ir. É assim. E geralmente, quando Deus está fazendo algo, as coisas acontecem não do jeito que eu e você quer, é do jeito que Ele quer. Aí é por isso que muitas vezes Ele não pode agir como Ele quer na minha e na sua vida, porque a gente quer estar sempre moldando Ele, ensinando como Ele trabalhar. Quem sou eu? Quem é você para poder dar conselho para Deus? Deixemos Deus fazer as coisas do jeito que precisa serem feitas. A Bíblia fala que Ele sabe o fim das coisas antes do começo, porque é Ele que faz todas as coisas. E nós não deveremos interferir aonde Deus está a agir. Ai, não, mas é meu filho, eu sou mãe, eu tô sentindo que ele vai sofrer. Oh, queridos, quantas vezes nós precisamos sofrer para poder aprender? Aleluia. Não é na bainha da saia da mãe que o filho vai se tornar experiente. Não, ao contrário. Não é na bainha das calças do pai, amarrado ao cinto do pai, ao cinturão do pai, que o filho vai crescer. Não. Olhe a águia. Você quer criar seus filhos como águia? Olhe o que é que a águia faz. Quando cria pena, o filhote em pena, ela ensina ele a voar. E chega um tempo que ela, joga ele para fora do ninho. Vai, você já está pronto. Entende? Então, não é porque eu sou mãe que eu tenho que dizer o que é para ser na vida do meu filho. Assim como eu e você não devemos dizer para Deus o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer. Sou eu e você que nos colocamos no lugar de filhos dele e devemos fazer aquilo que ele nos pede para fazer. Pode não ser bom, confortável, nem para mim, nem para você. Pode não ser confortável para a gente, mas é o melhor. E lá na frente, a gente vai ver que Deus tinha razão, porque ele não erra. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. O qual se deu a si mesma, Jesus Cristo, está falando de Jesus, o qual se deu a si mesma em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Naquele tempo, hoje e será para sempre. Ele se sacrificou, Jesus se sacrificou para que hoje eu e você tivéssemos, como estamos tendo, essa liberdade de estar aqui aprendendo sobre ele. E o pai deu a ordem para o filho, vai filho. O filho se prontificou e o pai abençoou a vinda do filho para a terra. E o interessante, que é um exemplo muito forte para a gente, que Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele disse para o pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Quer dizer, não é para ser feito a minha vontade, mas a do Senhor. E aí eu te pergunto, mesmo Jesus sendo íntegro, justo, reto, sem dolo, sem ninguém para apontar falha ou erro ou engano,
o Pai permitiu ele ser crucificado ou não? Ele disse que se fosse possível que ele não morresse de morte de cruz, mas que fosse feito à vontade de Deus. E foi feito. Ele morreu. Então, muitas vezes, eu e você não queremos sofrer. E se a gente, muitas vezes, não sofrer, a gente não vai aprender o que Deus tem para a gente viver. A Romanos, né? Nós já lemos Romanos, nos alimentamos de Romanos por um tempo, e em Romanos fala que a Romanos 5, ele fala que o sofrimento, a tribulação, a perseguição, que você possa imaginar, o nome que você quiser dar, serve para a gente ter esperança, paciência, experiência. Você quer ter experiência? Vai ter que passar por coisas que talvez você não queira. E se você não quiser ter experiência, você vai estar sempre tombando. Cada vez que algo estiver se levantando para te atrapalhar, para você chegar aonde Deus quer te levar. Reparar, comandar. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Ela está te instruindo, está te alertando nesse dia. Para poder você viver aquilo que Deus tem para você. Não desperdice seu tempo. Eu lembro que uma vez eu tinha um paninho de prato e ele já era velhinho. E eu nunca tinha observado aquela frase naquele pano de prato. E ali naquele pano de prato tinha escrito bem assim, o pano já bem velhinho. Ele estava lá no varal estendido e eu de cá eu olhei e dizia bem assim a frase: quem vive dizendo que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Quer dizer, se eu e você quiser levar uma vida sem Deus no centro, estamos perdendo tempo. Se eu e você quiser viver uma vida aonde não tem Deus nos orientando, estamos nos cansando e sem necessidade. Porque quando a gente ouve as instruções de Deus, a gente está sempre evitando o sofrimento. A palavra de Deus fala lá em Mateus que Jesus dizendo assim: dá para mim, lança sobre mim o teu fardo pesado que te deixa cansado e pegue o meu que é leve. O que é pegar o fardo que é leve? É ouvir as instruções que está aqui na palavra, para que eu e você não sejamos enganados por falácias ou por comodismo de querer viver aquilo que a gente acha que é bom para nós. Aleluia. Glória a Deus. 7 de 1 Timóteo 2. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Ele dizendo, né? Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Ele está dizendo que ele foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, quer dizer, daqueles que viviam separados da graça e da misericórdia de Deus. Ele era um anunciador de boas novas, assim como o que a gente está fazendo aqui, anunciando uma verdade que muitos não querem falar. Muitos não querem nem parar para ouvir um conteúdo desse aqui. E por não ter paciência para esperar, para poder aprender, para poder ser orientado no aprendizado, acaba errando e passando por situações que não é o que Deus quer. E nós vivemos um tempo onde as pessoas têm crises de ansiedades porque querem que o dia de amanhã já seja resolvido hoje. Já querem que o problema que vai ser do mês que vem já tenha a solução hoje. Não, já quer que um avião que vai sair às 9 quer que saia às 8. Não tem como, queridos. Aleluia. Claro que existe a patologia normal das doenças do nosso corpo,
Mas tem gente que por não administrar a sua vida de acordo com o que Deus quer, de esperar o tempo de Deus, quer adiantar e sofre antecipadamente, perde tempo sem necessidade, perde dinheiro sem necessidade, se indispõe com as pessoas sem necessidade. E assim como Deus orientou aquele meu colega de trabalho para ele aprender a domar a ansiedade, para ele não vir infartar. E a gente sabe que o infarto, irmãos, é uma coisa que muito mata no nosso país e no mundo. Muito. Hoje a gente vê pessoas de 20 e poucos anos infartando. Agora há pouco a minha filha me falou de um conhecido dela, um menino com 20 e poucos anos, da idade dela, infartou. Infarta e vai. Aleluia. Esperemos viver o tempo de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Se você crê que a vontade de Deus, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, para que você vive se preocupando e querendo viver o seu tempo do seu jeito? Descansa no Senhor. Descansa nele. 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Ele está dizendo que bom seria que nós orássemos a todo tempo. E sabe o que é orar a todo tempo, querido? Não é aquela oração, ó Deus, amantíssimo, soberano. Muitas vezes está cheio de falha, nem está agradando a Deus. Está fazendo longas orações, como diz o apóstolo Paulo, com pretextos, sabe? Com pretextos para impressionar ou ao homem ou a Deus. Não, querido. Com o nosso pai, com o nosso paizinho, com o nosso Abba, a gente rasga o nosso coração e fala para ele, pai, eu não estou conseguindo. Às vezes, irmãos, eu vivo coisas que eu digo para Deus, eu penso coisas que eu digo para ele, na mesma hora no meu espírito, eu digo, Espírito Santo, tu tá vendo o que é que eu estou pensando? E vem, irmãos, em mim e em você também, todo aquele que sabe admitir pensamentos imorais, pensamento de pensar mal do outro, do próximo, para querer colocar as práticas da carne para fora. E a gente tem que clamar por Deus para poder conseguir dominar essa velha criatura, dominar o eu, a carne, sabe? E colocar de novo o Espírito no centro. A vontade de Deus no centro. E é por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dizia, eu pequei. Eu vou morrer. Ele dizia, eu vou morrer. Ele confessava as suas mazelas diante de Deus. Mas vivemos diante de uma sociedade que só porque é cristã, agora é como se fosse santo com a auréola na cabeça. Não, queridos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e temos que admitir diante de Deus e diante dos homens para alcançar misericórdia e assim poder mudar. Alcançar a misericórdia de Deus para poder mudar, para ser transformado. Porque não é porque eu quero vomitar o que eu quero dizer para o outro que eu vou fazer isso. Não, eu tenho que amarrar isso dentro de mim. Porque como que Deus vai me justificar se eu quiser me justificar? Ora, se eu falo, Deus se cala. Aleluia! A oração é rasgar a alma e dizer, Pai, eu sozinho não consigo. É falar com Ele. Amém? Isso é orar todo o tempo. Independente que seja de joelho, deitado, sentado, não importa. Falando com o Pai todo o tempo. E se você quiser nem abrir a boca, você precisa para falar com Ele. Eu mal falo com Ele abrindo a minha boca, queridos. Tudo aqui. Só eu e Ele sabe o que Ele me ensina e o que eu falo. Versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se vistam, se trajem honestamente, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus,
com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Aqui a gente vê muitas coisas que está escrito nesse versículo, irmão, que assim, não que não seja para o nosso tempo, mas aqui eles viviam num tempo onde a mulher ela não podia falar em público. Quem podia falar em público era os homens. Hoje, graças a Deus, a gente pode se manifestar e nos deixarmos ser boca de Deus para outras pessoas. Fala também dos trajes, para que nós não usemos trajes indecentes. Trajes indecentes, mas quando fala também de trajes indecentes de tecido, de roupa, fala também, isso aqui também fala espiritualmente, de que eu posso estar vestida dos pés à cabeça de manga comprida, com burca na cabeça, mas debaixo de todo esse pano pode ter uma mulher prostituta, uma mulher rixosa, uma mulher que engana, uma mulher que guarda a ira, uma mulher que ainda não foi liberta. E eu, Eliana, eu já fui assim. Me vestia achando que a minha santidade estava num pedaço de pano. Eu não tenho que me portar de forma indecente. Mas também para nada adianta, porque pano não encobre pecado. Aleluia. A libertação, ela tem que vir, irmãos, de dentro para fora. Aleluia. No momento em que eu for liberta, curada dentro, eu vou saber me importar decentemente aqui fora. As vestes têm que ser santas. E para saber quais são as vestes santas, é só ir lá em Gálatas 5. Ser compassivo, amoroso, não rixoso, não contendeiro, não faccioso. Aleluia. Não estou falando de costumes, de que só pode assim, só pode assado. De nada adianta eu fazer os costumes, andar, como eu disse, de burca, se aqui dentro está precisando de libertação. De nada adianta um monte de pano por cima de uma pessoa que ainda não foi liberta. E eu já vivi isso. Eu estou falando do que eu já vivi. Aleluia. Mas para a glória de Deus ele me alcançou. E pela misericórdia dele ele me libertou. Glória a Jesus. E eis-me aqui para poder servi-lo. E que se mais assim tiver, assim ele faça em mim. Amém? Glória a Deus. 12. Não permito, porém, que a mulher ensine. Tá vendo que naquela época, mulher não podia falar. Eu não poderia estar aqui falando em um canal a nível mundial. E muito menos nem para dentro de casa. A mulher não podia se posicionar. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isso aqui é importante. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, onde as mulheres têm se comportado, não todas, não generalizando, como se fosse uma Jezabel, aonde Acabe era o rei, mas quem dava as ordens era ela. Nós mulheres, nós temos que saber nos comportar e nos portar e nos deportar, quer dizer, ir aos nossos maridos, ir aos nossos esposos. E aqui está falando uma pessoa que não soube o que era, não vivia isso, não praticava isso, porque eu não conhecia e nem entendia. Eu contendia e era teimosa, porque as coisas tinham que ser do meu jeito, até o Senhor me quebrar e me ensinar como eu devo me portar. Então, uma vez Deus disse para nós, numa madrugada com Deus, que tinha muitos filhos dele que estavam casados com mulheres que eles achavam que era a esposa, mas que na verdade eram Jezabel. E tinha muitas princesas dele, muitas filhas dele, que tinham maridos, que achavam que tinham um esposo, mas que na verdade estavam casados com Acabe. O que é Acabe? Um homem sujeito, vamos dizer assim, com licença da palavra, um homem banana, aonde a mulher quem fala e ele baixa a cabeça. Num casamento, queridos, tem que haver comum acordo.
E se um fala e o outro se cala, sabe? Alguém tem que ceder para poder aquele casamento continuar a caminhada. Aleluia. Louvado seja Deus. Nem o homem, a Bíblia fala que o homem ele deve amar a sua esposa e tratar a sua esposa como Cristo nos ama, como Cristo ama a igreja. Aí a igreja somos nós. Cristo nos ama com amor incondicional. Assim o esposo tem que amar a sua esposa. E se ele ama, ele não vai gritar, ele não vai ditar regras. Vão sentar juntos para conversar e decidir aquilo que é melhor para a casa, para a família. Aleluia. 13, 14 e 15 para a gente encerrar. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Quer dizer, o homem é superior. Não dá para dizer, não, mas a mulher... Não, irmão. É a palavra que está dizendo. Agora tem que haver um comum acordo. Não é medindo força que se chega à frente, é unindo força. Não é medindo força, é unindo forças que a gente chega longe. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, dando à luz a filhos, se permanecer com toda modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? Que o Senhor possa falar melhor no seu coração. Continua a dizer que antes de você sair, dê o seu joinha. Obrigada por você ter ficado até aqui. É muito bom saber que você está aí do outro lado. Que o Senhor Jesus ele fale melhor no seu coração. E, se possível, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a evangelizar e evangelize também. Façamos nós a nossa parte. Porque é chegado os últimos momentos da igreja na terra. Jesus Cristo está voltando e a gente tem que fazer aquilo que Ele nos ensinou, porque vai chegar um dia da prestação de conta e eu e você teremos que nos apresentar diante dEle e Ele nos dirá qual foi o nosso posicionamento e qual será, vamos dizer assim, a nossa nota diante daquilo que Ele nos ensinou a fazer, se nós fizemos de fato ou não. Fiquem na paz.